Bem, hoje é o dia de falar de uma HQ que não é do Batman, mas que ao mesmo tempo é do Batman. Então, meus amigos, é o seguinte, recentemente eu falei sobre o novo Cavaleiro das Trevas lançado lá nos Estados Unidos, muito recentemente, escrito por Frank Miller com os desenhos do brasileiro Rafael Grampá, chamado The Dark Knight The Golden Child, que é uma HQzinha de uma edição só, que mostrava ali a Supergirl, a Batwoman e o Jonathan, também filho aí do Superman, enfrentando algumas forças do mal, como Darkseid e o Coringa, onde a trama fazia alusões de que o Coringa e o Darkseid manipulavam políticos, como por exemplo Donald Trump. Uma HQ que polemizou também no Brasil porque tinha referências ao nosso presidente Jair Bolsonaro, né? E essa HQ revoltou muitas pessoas, especialmente pessoas que são partidárias à política de direita, né? Pessoas que são partidárias a ideais como por exemplo Donald Trump, ou do Jair Bolsonaro e assim por diante. Isso revoltou muito algumas pessoas a ponto de alguns chamarem o Frank Miller de lacrador, de esquerdista e coisa do tipo. O que é muito maluco assim você pensar em relação a isso, pois o histórico do Frank Miller não é muito, digamos assim, liberal, esquerdista ou coisa do tipo. Então por isso hoje eu gostaria de falar, meus amigos, sobre esta HQ chamada Terror Sagrado, que talvez assim para fazer uma balança, uma espécie de balança em relação ao Frank Miller, então lacrador, nós temos então o Frank Miller direitista ao extremo aqui com essa HQ. E só fazer um disclaimer aqui antes de eu continuar, meus amigos, eu não estou aqui para insultar o lado político de ninguém, ok? Eu sou uma pessoa contrária aos extremos, ao extremismo, né? Seja de direita ou mesmo de esquerda até, né? Não estou aqui para julgar você, talvez eu julgue em alguns aspectos, mas a intenção aqui na verdade não é trazer um lado político da minha pessoa, mas sim trazer o lado político do Frank Miller, este grande autor aí dos quadrinhos super-heróis. Mas antes de eu falar da HQ especificamente, meus amigos, nós temos que responder a seguinte pergunta: por que essa HQ é relacionada ao Batman muitas vezes? Porque a resposta é muito simples, meus amigos, porque esta HQ era originalmente para ser um quadrinho do Batman. Eu lembro vividamente quando eu vi essa notícia, que foi na Wizard número 30 aqui, que a gente tinha o Superman na capa, o Superman do Brandon Routh. Uma das notícias que abria a revista era o seguinte: Frank Miller põe Batman contra a Al-Qaeda, onde a notícia falava basicamente que o Frank Miller estava planejando uma HQ onde o Batman ia enfrentar Al-Qaeda, literalmente, e é uma espécie de resposta do Frank Miller ao que aconteceu em setembro de 2001, né, os atentados contra as Torres Gêmeas. A intenção do Miller era fazer uma HQ que fosse tal qual aquelas HQ dos anos 40, onde tinha o Capitão América socando o Hitler, por exemplo. Na própria divulgação desse projeto, quando ele estava numa feira lá de quadrinhos, ele disse que não entendia por que as pessoas faziam quadrinhos do Batman enfrentando Charada, por exemplo, sendo que existia um terror muito maior, um inimigo muito maior, que era a Al-Qaeda. E até a questão do islamismo. Essa revista aqui saiu em 2006, né? Então a notícia foi dada no ano 2006, quando o Miller já tinha feito Cavaleiro das Trevas 2 e ele estava fazendo, já tinha feito All-Star Batman e Robin. E o tempo foi passando e as pessoas perguntavam pro Miller se ele ainda estava fazendo essa HQ do Batman versus Al-Qaeda. Ele dizia que sim. Ele estava fazendo os projetos também, produzindo filmes, como por exemplo 300. E papo vai e papo vem, chega uma hora que o projeto acaba tirando o Batman da jogada, ficando só Frank Miller's Holy Terror, que seria o nome da HQ. Antes a HQ ia se chamar Holy Terror Batman, que era uma alusão, por exemplo, ao que o Robin falava na série 76, que é Santo não sei o que Batman. Esse novo projeto do Miller então acaba perdendo então o nome Batman e ficando só como Terror Sagrado, Holy Terror. Só que também a gente tem que lembrar que o projeto inicial do Cavaleiro das Trevas, a famosa HQ aí do Frank Miller, era chamado também de Holy Terror, né? Esse não é um nome que a gente faz alusão só à série 66, mas sim também esse começo lá onde o Miller pensava em chamar Cavaleiro das Trevas de Terror Sagrado também. Só que, meus amigos, é o seguinte, mesmo tirando o Batman da jogada, ainda assim a HQ tem muito do Batman que o Frank Miller abordava ali nos anos 2000. E é muito claro ali as referências ao Batman. O personagem principal, que é o Censor, ele é o Batman.
A personagem que aparece junto com o Censor, né, que é o Batman, é a Gatuna, que é a mulher gato. Existe um capitão de polícia ali também que parece o comissário Gordon, né, que é o capitão Gordon. E a cidade onde se passava a trama é Empire City, que era Nova York, basicamente. E Nova York é Gotham, né? Quando nós temos a retratação de Gotham nos quadrinhos do Batman, nós estamos vendo uma Nova York também, né? Então, é um quadrinho do Batman, sabe? Só tirou o nome Batman para não evidenciar ali o personagem, a marca Batman, com o que o Frank Miller estava trabalhando. Eu acredito que o Frank Miller ali teve o trabalho só de apagar as orelhinhas, né? Como algumas pessoas dizem, as orelhas de morcego ali do uniforme do Batman. E eu vou dizer o seguinte para vocês, meus amigos. Eu acho que essa HQ cai direitinho no Millerverse, que é o universo do Batman do Frank Miller. Certinho entre aspas, né, meus amigos, porque os lançamentos envolvendo aí os títulos do universo do Cavaleiro das Trevas nunca foram lançados em ordem cronológica, assim, em questão do seu lançamento. Primeiro o Frank Miller lançou o Cavaleiro das Trevas, depois veio o Batman 1, daí veio o Cavaleiro das Trevas 2, aí depois veio All-Star Batman e Robin, que se passa depois do Batman 1, aí veio depois o Cavaleiro das Trevas 3, aí veio Cavaleiro das Trevas, a Última Cruzada, que é quando o Coringa mata o Jason Todd. Aí depois nós temos Superman ano 1 agora, e depois tem Cavaleiro das Trevas, The Golden Child. Então são várias pitadas desse universo que vão sendo colocados assim, em um sentido cronológico, digamos assim. Então, dentro da toada do que o Frank Miller pensava nos anos 2000 do Batman, ele se encaixa nesse Millerverse. Eu particularmente entendo que é tipo um Batman 2 aqui, onde nós temos o Batman conhecendo a Mulher Gato. Inclusive, o James Gordon é o capitão ali, né? O policial que aparece aqui, que parece o James Gordon, né? É um capitão dentro ali da polícia, ele não é comissário. Então, dá pra fazer uma espécie de headcanon, o meu headcanon, e headcanon é um termo onde o fã cria uma cronologia em relação às obras, e eu consigo encaixar aqui como sendo aqui Terror Sagrado, o Batman ano 2 do Millerverse. Mas isso não é oficial, tá? Isso aí é uma coisa minha, só pra deixar claro. Mas ok, a trama, o que diabos essa história tem de diferente? Bom, a história começa com o Censor, Batman, correndo atrás da Gatuna, a mulher gato, perseguindo ela depois de ela ter cometido um assalto qualquer. Durante essa perseguição, uma bomba acaba estourando em Empire City, e essa bomba foi plantada pelos terroristas islâmicos. Então a HQ acaba narrando toda a perseguição do Censor e da Gatuna atrás dos terroristas, descobrir como é que a corrupção permitiu que esses terroristas islâmicos entrassem na cidade, bem como mostra aí o Censor metendo o dedo no gatilho e matando geral todos os terroristas que estão na cidade. E bem, é basicamente isso a trama, ela não tem nada, digamos assim, de especial, nenhuma construção que eu poderia dizer que se coloca uma grande crítica em relação a algo realmente que eu diria relevante, assim, né? Essa HQ, basicamente, meus amigos, é o Frank Miller demonstrando todo o ódio dele em relação a uma religião. É basicamente isso. E até essa HQ que meio que definiu para algumas pessoas o que é o Frank Miller. Um cara que é um reaça, um extremista direitista, que é racista e coisas do tipo. E o problema é que essa HQ, ela tem muito disso, sabe? Ela realmente quer te demonstrar uma coisa que é bizarro, que é o fato de ele generalizar toda essa questão da religião islâmica e colocar que todo praticante dessa religião é um terrorista. E desde já você sabe que isso é um pensamento errado, um pensamento bem infantil de certa maneira. E ele reflete mais ou menos assim o que era o Frank Miller dos anos 2000, né? Uma pessoa que realmente ela tinha um grande problema com esse lado envolvendo o 11 de setembro. O 11 de setembro foi um duro golpe para as pessoas que moravam nos Estados Unidos e principalmente para as pessoas que moravam ou já moraram algum dia em Nova York. Então isso tudo mexeu muito com o Frank Miller na época e acabou gerando esse todo ódio aí que ele tinha por as pessoas que causaram o 11 de setembro, né? Só que um ódio generalizado e realmente complicado. Inclusive tem uma página que eu acho que é bem simbólica em relação ao pensamento de ódio do Frank Miller, que é o Censor matando os terroristas ali com uma arma, né? E ao mesmo tempo vários quadros aparecendo de pessoas com descendência, ou ascendência na verdade, que remete ao Oriente Médio, por exemplo. Então é uma HQ que mostra o quão perturbado era o Miller naquela época. E além de demonstrar todo esse ódio direcionado ao povo islâmico, né? Ainda assim, a HQ faz referência a pessoas que faziam a administração nos Estados Unidos na época que foi lançada essa HQ, que é 2011. Nós tínhamos ali referências ao Obama em algumas páginas, a Hillary Clinton também, porque, se eu não estou enganado, ela foi secretária de Estado no governo do Obama. Tem, por exemplo, o diretor Michael Moore ali também sendo referenciado de uma maneira meio grotesca, assim, meio
cartoonizada, eu diria assim, que é um diretor que fez muitos documentários. Ele tem sempre um lado, digamos assim, liberal, envolvendo coisas políticas dos Estados Unidos. E tudo isso para refletir assim que essas pessoas que estão ali rindo, olhando, não fazem nada, não agiam perante a este grande mal que era o islamismo. E mesmo os cidadãos comuns da cidade de Empire, né, da Empire City, né, que tem um momento no quadrinho que aparece lá algumas pessoas assistindo o filme Transformers e falando, ah, que legal, nossa, olha ali e tudo mais. As pessoas, digamos assim, alienadas em relação ao que está acontecendo realmente dentro aí da cidade. Então é uma HQ que faz críticas a vários momentos ali dos Estados Unidos, faz críticas a essa questão toda do governo Obama, de certa maneira. É uma HQ que quer representar o ódio do Frank Miller em tudo que é possível. Este é o fato. E assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essa HQ eu demorei pra ler porque quando eu vi as pessoas falando sobre ela, eu realmente senti ali que era um negócio muito ruim, né? Um negócio muito complicado. E realmente é. Assim, não é uma leitura que eu diria que é horrível, mas é uma leitura que te mostra assim, o quão errado era o pensamento do Frank Miller naquela época. Só que uma coisa que eu vou destacar aqui que eu achei interessante desse quadrinho, que eu posso até levantar talvez como ponto positivo, que é meio difícil, mas vamos lá, é a questão do desenho em algumas páginas. O desenho do Frank Miller já não é uma coisa que as pessoas admiram hoje em dia. Tem pessoas que odeiam o traço do Frank Miller desde lá do Cavaleiro das Trevas, desde, na verdade, do Demolidor. E com o passar do tempo, algumas pessoas acham que o traço dele foi piorando. E, realmente, em alguns momentos a gente vê que o traço dele parece uma coisa, sei lá, feita por uma criança de 5 anos de idade. Mas em alguns momentos aqui, quando você vê, por exemplo, o Sensor perseguindo a Gatuna e você vê a chuva toda caindo na cidade, aquelas páginas são bonitas de certa maneira. Ele conseguiu expressar muito bem ali a chuva e os dois na chuva, ou mesmo quando há, por exemplo, a explosão das bombas, que ele deixa as páginas todas sujas assim, com os personagens no meio. São desenhos, de certa maneira, bem feitos. Alguns momentos ainda vai ter aquele meio que relaxo, entre aspas, do Miller em alguns quadros, né? Mas ainda assim a narrativa que ele conta aqui, da maneira como ele conta essa história, é um trabalho até, de certa maneira, bem feito. O problema só é toda da ideia, que eu diria que é tenebrosa aqui. Não adianta contar uma história de uma maneira que é legal, mas que é uma ideia absurda, né? E eu digo isso porque até as splash pages aqui são bem colocadas, né? É todo aquele esquema cinematográfico de contar histórias que o Frank Miller tem, que ele traz lá do Cavaleiro das Trevas, Batman 1 e assim por diante. Eu não acho que o Frank Miller seja um quadrinista fracassado hoje em dia ou coisa do tipo. Eu acho ainda que ele tem muito talento, mas isso não tira o fato que o talento às vezes não impede a gente falar algumas bobagens por aí, né? E no fim foi isso, meus amigos. Essa é uma HQ que basicamente nós temos o Batman dando porrada em terroristas islâmicos e generalizando a porra toda, né? Eu até chamo a atenção pro último quadro, última página, na verdade, desse quadrinho. A página mostra o personagem do Danigal, que é para ser o Capitão Gordon, na cama com medo de tudo que aconteceu em relação ao ataque dos terroristas, né? É uma pessoa que está suando frio ali, com medo de sair, não entendendo por que as pessoas se sentem tranquilas mesmo com os ataques terroristas que aconteceram meses atrás. E para mim, essa página e esse personagem específico reflete muito o que era o Frank Miller daquela época, uma pessoa com medo. Por isso que ele tem todo esse ódio, por isso que ele tinha todo aquele ódio, não tem mais hoje em dia, eu acho. Mas era uma pessoa que gerou todo esse ódio a partir do medo que ele tinha, né? O 11 de setembro gerou muito medo em muitas pessoas, e o medo gera o ódio. Então, para mim, essa página reflete o que é o Frank Miller da época dos anos 2000 e 2010, mais ou menos. Era um cara que realmente tinha medo e ódio, basicamente. E ele trouxe muito disso para esse quadrinho. Essa, com certeza, não é uma HQ que eu recomendo às pessoas lerem, porque ela só quer gerar ódio aqui, ela não quer fazer nenhum comentário, nenhuma crítica que seja realmente relevante em relação a todo o assunto que envolve islamismo, terrorismo e o 11 de setembro, por exemplo, que são temas principais dessa HQ. É simplesmente uma HQ que tem um pensamento, no mínimo, infantil, para não dizer outras coisas. E eu vou dizer para vocês que o próprio Frank Miller pensa um pouco assim. Em uma entrevista para o jornal The Guardian, em 2018, o Frank fala que na época que ele fez essa HQ, por exemplo, o Terror Sagrado, ele não estava pensando muito bem sobre as coisas.
Ele mesmo confessa que os pensamentos dele em relação a tudo que aconteceu envolvendo 11 de setembro se nublaram em ódio. Não que ele seja adepto a apagar e esquecer o que aconteceu nessas HQs, esquecer Terror Sagrado e qualquer outra HQ desse tipo, porque faz parte da história dele, né? Bom ou mal, é uma HQ do Frank e ele expressou um sentimento que ele tinha, um sentimento bem errado, mas era um sentimento que ele tinha na época. Então, eu acho que nem o Frank Miller recomenda hoje em dia você ler Terror Sagrado, meus amigos. Eu acredito que não vale a pena você ir atrás desse quadrinho, a não ser que você tenha muita curiosidade para ver como é que foi essa abordagem do Miller, todo esse ódio em relação ao islamismo, né? Mas não vale a pena você perder seu tempo lendo esse negócio. Vale mais como uma curiosidade em relação a toda essa esfera que envolveu essa HQ, que era uma HQ do Batman, que se transformou em uma HQ que não é do Batman, mas que de certa maneira envolve o Batman sim. E também essa questão de ser meio que um quadrinho que pode sim pertencer, desculpe, ao Millerverse. Eu pelo menos acho, né? Não que eu acho que seja legal isso, né? Mas dá pra encaixar sim. E junto até nessa entrevista que o The Guardian fez pro Frank Miller, eles perguntam se ele era partidário em relação ao Donald Trump. E ele diz que homens de verdade continuam carecas. Frank Miller não perde uma oportunidade para qualquer coisa, né? Então é isso, meus amigos. Agora eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo. Se você tem os mesmos comentários que os meus, você entende da mesma maneira qual foi a minha crítica em relação a este quadrinho. Traga aqui embaixo suas opiniões, bem como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado de novos vídeos e esse for ficando por aqui. E como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém essa bagaça de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva, Submarino. Você também que está curtindo, compartilhando e está inscrito no canal, meu muito obrigado. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a companhia, até a próxima e fui.